Bom dia a todos. Eu sou a Ana Luísa Triquez e junto com o Nicolas Urruti e a Vitória Batistella, nós formamos a Bioplastic e hoje nós iremos apresentar uma proposta de planta industrial para a produção de poliácido lático. Primeiramente, nós vamos mostrar a agenda da nossa apresentação. Ela se inicia com uma contextualização do poliácido lático, depois nós apresentaremos o mercado desse produto e apresentaremos a nossa empresa. Também faremos uma descrição do processo produtivo do PLA e apresentaremos o layout da nossa planta, faremos a análise econômica de todo o projeto e, por fim, faremos as nossas considerações finais. Bom, agora a gente vai começar a introduzir então o assunto do nosso projeto. Primeiramente, o que é o PLA? O PLA é o poliácido lático, que é um polímero obtido a partir do ácido lático. O ácido lático é um ácido orgânico muito abundante na natureza, por ser produzido pelos organismos vivos, pelos animais, pelas plantas, pelos micro-organismos. Na indústria, o ácido lático pode ser produzido por duas rotas principais. A rota química, que é quando a produção é feita a partir de derivados do petróleo, e a rota biotecnológica. A maior parte do ácido lático produzido na indústria atualmente é produzido pela rota biotecnológica, ou seja, pela fermentação de matérias-primas renováveis ricas em carboidratos, feita por micro-organismos. Sendo assim, a gente pode dizer que o PLA é um polímero de fonte renovável. Além disso, ele é biocompatível, ou seja, ele pode ser aplicado em materiais que vão ficar em contato ou vão ficar inseridos no corpo humano. E, além disso, ele é biodegradável quando ele está sob algumas condições específicas. O que chama atenção no PLA é que ele tem propriedades muito parecidas com as propriedades do PET, do PS e do PP, que são as matérias-primas poliméricas mais utilizadas na atualidade para a produção de transformados de plástico, que são os materiais que a gente utiliza no nosso dia a dia. Sendo assim, no futuro, essas resinas poderiam ser substituídas total ou parcialmente pelo PLA. Na atualidade, as principais aplicações do PLA são em embalagens, seja de alimentos ou de bebidas, para a produção de filamentos para impressão 3D e nas aplicações da área da saúde, ou seja, para a produção de implantes, de próteses, de fios de sutura e também no encapsulamento de medicamentos. E qual a motivação desse projeto? A gente tem visto cada vez mais notícias de como o consumo de transformados plásticos tem aumentado no nosso planeta, e a tendência é que esse consumo continue aumentando nos próximos anos. Isso se deve principalmente às mudanças de hábitos que têm acontecido na nossa sociedade. As pessoas querem cada vez mais agilidade, mais praticidade, e essa praticidade vem por meio da utilização de materiais descartáveis. É importante frisar que esses materiais descartáveis não são biodegradáveis, então eles ainda vão ficar centenas de anos no nosso planeta depois do descarte. E além disso, eles são produzidos a partir de uma matéria-prima fóssil, que é o petróleo, que não é renovável, ou seja, em algum tempo essa matéria-prima pode começar a faltar. E o que chama atenção é a migração desse comportamento para a área da moda. Hoje a gente tem a chamada cultura do fast fashion, que é uma cultura na qual as empresas produzem muitas peças de roupas de fibras sintéticas, que são fibras poliméricas, a baixo preço. Isso faz com que as pessoas comprem muitas peças e que também elas descartem essas peças com muita facilidade para adquirirem novas peças, seguindo as tendências da moda. Isso faz com que comecem a acontecer situações como a observada no deserto do Atacama, no Chile, onde toneladas de roupas de fibra sintética têm sido depositadas a céu aberto e não existe uma previsão de quantos anos esses materiais vão demorar para se degradar. Em contrapartida a isso, a gente começa a ver uma reação dos consumidores que tem cada vez mais apoiado empresas que produzem produtos mais sustentáveis à base de produtos biodegradáveis. E é aqui que o PLA se encaixa, pois o PLA é um material biodegradável que pode ser utilizado como matéria-prima para muitos produtos. Então, antes de a gente falar sobre o nosso processo, a gente vai trazer uma análise sobre como que o mercado se encontra hoje no Brasil e no mundo. Segundo o relatório da European Bioplastics para a capacidade produtiva de bioplásticos no ano de 2022, fechamento recente,
a gente vê que a capacidade produtiva se deu nesse ano aproximadamente entre 2,22 milhões de toneladas para bioplásticos, e dos quais cerca de 20,7% foram para o PLA, sendo o principal bioplástico no mundo. Então, além disso, a gente vê o relatório para 2021 também, dados semelhantes, tendo somente um crescimento na proporção da produção de PLA, tendo uma capacidade produtiva aproximada de 450 mil toneladas por ano para o PLA. Ainda tratando do relatório da European Bioplastics, a gente vê a capacidade produtiva por segmento de mercado para cada um dos biopolímeros, onde a gente vê com grande relevância em principais 5 segmentos do mercado o PLA tendo uma considerável participação, principalmente em embalagens rígidas e flexíveis, tendo também uma considerável relevância para a agricultura e a horticultura. Já no Brasil, a gente vê um crescimento das indústrias de transformação de resinas. Então, no ano de 2020, a gente viu registradas cerca de 10.800 indústrias de transformação, ao passo que no ano seguinte, 2021, já veio um crescimento de cerca de 500 indústrias aproximadamente, num fechamento de 11.032 indústrias, evidenciando, claro, um aumento no consumo das resinas no Brasil. Também, em 2019, a gente vê que 2 setores que mais consumiram as resinas no Brasil foram a produção de embalagens, sendo um dos principais mercados do PLA. Então, a gente vê também que em 2019 o Brasil foi o responsável por 9,5% da produção mundial de biopolímeros. Então, com certeza, é um mercado que está em ascendência no Brasil. Por fim, a gente gostaria de citar nossas referências no mercado e maiores indústrias que a gente poderia estar se considerando, que seria a NatureWorks, a maior produtora mundial com seu produto em gel, que seria o PLA, onde ela produz cerca de 200 mil toneladas ano, e a RT, que é uma nova indústria brasileira que está produzindo PLA na cidade de Curitiba, e ela tem estimativa de capacidade produtiva de 35 mil toneladas ano. A Bioplastic é uma fabricante de poliácido lático a partir da quiréria, ou também chamada de quirela de milho, que tem a visão de ser referência mundial na produção de polímeros biocompatíveis e de fonte renovável e tem a missão de garantir o futuro das próximas gerações a partir do uso de tecnologias verdes, promovendo responsabilidade ambiental. Como foi citado anteriormente, a matéria-prima utilizada na Bioplastic é a quirela de milho, que é o grão de milho quebrado. E essa matéria-prima foi escolhida devido ao teor de amido presente no grão de milho, cerca de 72%, o qual é fundamental na produção do ácido lático, que é o monômero do nosso polímero. Também tem o fator de que o Brasil é o terceiro maior produtor de milho do mundo, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos, e também o fato de que o milho é produzido em 2 safras, safra de verão e inverno, e essas safras produzem uma quantidade semelhante de milho, o qual nos garante um abastecimento durante o ano inteiro. Para a escolha da localização da planta da Bioplastic, o fator primordial foi a proximidade com as plantações de milho que possam fornecer a matéria-prima para a nossa planta. Então, fazendo uma pesquisa, segundo os dados do governo, nós temos que o estado do Mato Grosso é o estado que mais produz milho no Brasil, e levando em consideração toda a logística e toda a infraestrutura já desenvolvida na região, a cidade escolhida para a implementação da planta da Bioplastic foi a cidade de Sorriso, que se localiza a cerca de 397 quilômetros de Cuiabá. Agora vamos falar então sobre a descrição do nosso processo. Nosso processo pode ser separado em 3 etapas principais, que são a etapa do pré-tratamento da matéria-prima, que está destacada em amarelo, a etapa da produção do ácido lático, que está destacada em verde, e a etapa da produção do poliácido lático, que está destacada em azul. Cada uma dessas etapas possui operações unitárias específicas de acordo com o que se deseja produzir. Aqui a gente consegue observar qual o fluxograma completo da nossa produção. Então, aqui estão identificados todos os equipamentos, as alimentações e as saídas do nosso processo. É importante destacar que o nosso processo é um processo contínuo e aqui a gente está considerando que o processo a planta já está em plena operação, ou seja, já passou da fase de processo transiente e agora a gente pode considerar tudo constante. Então, o nosso processo de produção, ele se inicia na etapa de pré-tratamento, com o recebimento da quiréria que está presente nos nossos silos de armazenamento. Esses silos que têm cerca de 20 metros cúbicos de volume e podem garantir até cerca de 10 dias de produção para a nossa planta. A gente recebe a massa da quiréria, que é cerca de 186,3 kg por hora, a nossa vazão.
Essa vazão entra em um separador magnético. Nesse separador magnético, a gente vai ter a retirada de impurezas metálicas que possam estar presentes ali no meio dos nossos grãos. Em seguida, a quirera segue para uma peneira agitadora, vibratória, que retirar as sujidades mais grosseiras presentes na nossa corrente. Depois de feita toda essa parte de limpeza, a quirera segue para os tanques e nesses tanques vai ocorrer o processo de gelatinização. Em cada um desses tanques também vamos ter a entrada de água a 90 graus Celsius e o processo de gelatinização ele é muito importante porque ele consiste na facilitação do acesso do micro-organismo ao amido. Isso porque esse processo, esse cozimento da quirera em água quente faz com que a mesma tenha a sua proporção inchada e faz com que o amido presente no interior da quirera ele se disperse para a nossa solução aquosa. Então, depois de ocorrer a etapa de gelatinização, a nossa corrente segue para um filtro, tendo em vista que a gente tem a presença de sólidos e fluido na nossa corrente. Então, segue para um filtro tipo tambor, e a gente consegue separar os sólidos do amido disperso na água. E esses sólidos, eles são ricos em fibras e proteínas e eles podem, posteriormente, estar sendo comercializados, devido ao alto valor agregado que ele tem. Porém, como aqui o nosso foco é a produção do PLA, a gente não entrou em detalhes para os outros processos para conseguir comercializar essa fibra. Então, depois que a nossa corrente, agora apenas com o amido disperso na água, sai do filtro tambor, ele segue para um trocador de calor. Isso porque na etapa de fermentação é muito importante o controle da temperatura, tendo em vista que a gente está lidando com micro-organismos e os micro-organismos têm uma temperatura ótima de trabalho. A gente tem que controlar isso para não haver morte celular e assim comprometer o nosso processo. Então a corrente entra num trocador de calor do tipo casco e tubo para regular a temperatura a 37 graus Celsius, a qual é a temperatura que ocorre o nosso processo de fermentação. A corrente que deixa o trocador de calor, então, contendo água e amido, é direcionada para o tanque pulmão. Esse tanque tem aproximadamente 27 metros cúbicos e serve para normalizar essas correntes e fazer com que não haja variações na alimentação dos fermentadores. Para garantir que esse líquido vai se manter a 37 graus Celsius, que é a temperatura ótima de operação dos fermentadores, existe uma camisa de aquecimento nesse tanque pulmão. Além da mistura vinda do tanque pulmão, os fermentadores são alimentados também com um inóculo de células, que vem do reciclo da centrífuga, e com hidróxido de sódio. Esse hidróxido de sódio serve para neutralizar o ácido lático que está sendo formado durante a reação, porque para que essas células bacterianas consigam realizar a fermentação, elas precisam estar num pH de aproximadamente 5,5. Cada um desses fermentadores tem aproximadamente 7 metros cúbicos e é equipado com uma camisa de refrigeração, onde se utiliza como fluido de refrigeração o etileno glicol. Quando a mistura formada deixa os fermentadores, ela é direcionada para uma centrífuga do tipo Solid Ball. Essa centrífuga vai separar as células da parte líquida. As células são então divididas em um inóculo que volta para o processo de fermentação e o excedente pode ser comercializado como um subproduto dessa unidade, já que ele possui valor de mercado como probiótico. A corrente líquida gerada por essa centrífuga, que contém água e lactato de sódio, é então direcionada para um tanque de acidificação, onde é adicionado ácido sulfúrico à mistura. Esse ácido sulfúrico vai fazer com que ocorra a reacidificação do ácido lático, e nesse processo vai se formar sulfato de sódio, que nessas condições de temperatura e concentração vai se depositar no fundo desse tanque e pode ser retirado. A corrente líquida que deixa esse tanque de acidificação, então, contendo água e ácido lático, é direcionada para um trocador de calor, onde é aquecida até 320 Kelvin. Depois de ser aquecida até essa temperatura, essa corrente é direcionada então para uma torre de purificação. Essa torre tem 10 pratos e ela serve para separar o ácido lático da água. A corrente de fundo que deixa essa torre de purificação é formada por ácido lático,
e água em uma concentração menor. Como etapa final do nosso processo, a gente tem a polimerização do PLA. Essa polimerização vai estar ocorrendo em 3 partes, que são os 3 reatores evidenciados no nosso fluxograma. O primeiro reator ele é conhecido como uma etapa de pré-polimerização. Então a gente vai estar recebendo o ácido lático já purificado da torre de destilação anterior, onde vai ocorrer a primeira polimerização num processo chamado de policondensação, em que ocorre a condensação desse ácido lático na formação de um polímero de baixa densidade, em que vai estar ocorrendo a geração de água sendo retirada do nosso reator simultaneamente para acelerar a reação. Tendo esse polímero de baixa densidade, ele vai ser enviado para um segundo reator, agora em uma reação catalítica, em baixas pressões. Então a gente tem uma bomba a vácuo ali para fazer essa redução de pressão, em que vai ocorrer a despolimerização, como é chamada essa parte do processo, em que vai estar sendo desformado esse polímero para a produção do lactide, que é a matéria-prima final do nosso processo para a última reação. Esse lactide é um composto cíclico em que vai possibilitar a gente estar fazendo a abertura do anel para polimerização. Então, esse lactide vai ser enviado então para uma segunda torre de destilação do nosso processo, em que ela vai estar fazendo a separação entre o ácido lático que acabou não reagindo e a água que teria sido formada e a gente acabou não conseguindo tirar somente pelo vapor. Então, agora com o lactide purificado, ele vai ser enviado para o nosso reator final para fazer a abertura do anel. Essa reação também catalítica e a baixas pressões vai ter uma bomba de vácuo para redução da pressão e a adição do etilhexanoato de estanho novamente no reator. Com a produção do nosso polímero, ele vai ser enviado para uma extrusora que vai fazer então a formação de fieiras que vão ser picotadas para a formação dos nossos pellets que vão ser, por fim, embalados e vendidos comercialmente. Finalizada a explicação do nosso processo, então a gente vai apresentar o layout da planta que a gente projetou para a apresentação. Então, esse é o nosso layout da nossa fábrica. Então, a gente começa com o estacionamento, a entrada para a fábrica, partindo para o nosso escritório, a base corporativa administrativa. Então, nessa etapa aqui a gente teria o silo, onde teria o recebimento da Quirera, passando por uma esteira, uma separação magnética ao fim da esteira, para chegar então nas peneiras que vai delimitar o mesh da nossa matéria-prima. Então, a partir dessa peneira vibratória, a gente vai ter a distribuição entre os tanques, então é onde vai ocorrer a gelatinização do nossa matéria-prima. Então, nessa etapa aqui, vai ter uma separação por um filtro tambor, que vai ocorrer a separação das fibras do nosso amido. Seguido, então, para um tanque pulmão, onde vai fazer a uniformidade da nossa mistura, sempre nas condições esperadas para fermentação, partindo então para os nossos fermentadores. Então, são 4 fermentadores que vão ocorrer fermentações simultâneas, em que a partir desse fermentador vai ir para uma centrífuga, onde vai remover as células que vão servir como um subproduto em probióticos. Então a gente pode observar ali no canto um tanque menor, em que vai seguir para um tanque de acidificação o nosso ácido lático misturado com a água. Então aqui vai ocorrer a acidificação, partindo então uma torre de destilação para a retirada da água, passando somente o ácido lático purificado para os nossos reatores. Então no primeiro vai ocorrer a reação de pré-polimerização, formar um polímero de baixa densidade, partindo para um segundo reator onde vai ocorrer a despolimerização para a formação do nosso lactide. Então esse lactide vai ir para uma nova torre de destilação, onde vai ocorrer a separação de impurezas. Partindo disso, vai para um terceiro reator, agora em área coberta, para poder retirar o nosso produto. Esse reator ele vai ocorrer a abertura do anel do nosso lactide, em que o PLA vai ser formado e enviado para uma extrusora, onde ele vai ser ensacado para a formação e comercialização dos pellets. Por fim, esses bags vão ser enviados por um caminhão para finalizar a comercialização de nosso produto. Então, essa foi a nossa fábrica. Nesse momento, nós vamos realizar a análise econômica da nossa planta. Para iniciar a nossa análise econômica, primeiramente, nós falaremos do CAPEX. O CAPEX é aquele capital necessário para investir na construção da planta em si. E ele engloba 2 tipos de custo, o custo fixo e o custo variável.
Dos custos fixos, nós temos o ISBL, que é o custo chamado dentro dos limites da operação, do processo em si. Então, ele engloba custos dos principais equipamentos da nossa linha, como colunas de destilação, trocadores de calor, reatores, os filtros e entre outros equipamentos que fazem parte dessa linha principal. A gente também tem o OSBL, que daí já são os gastos fora dessa linha principal de produção, e aí a gente pode incluir as utilidades como caldeiras, chillers, encanamentos e entre outros gastos que ficam fora dessa fronteira. Também tem os encargos de contingência, e aí o próprio nome já diz, é uma reserva para caso haja alguma incerteza, algum gasto que não foi previsto, ter esse capital em caixa para resolver esse problema. E também os custos de engenharia, então a supervisão em si, a infraestrutura em si, de construção, que também englobam esse custo fixo do CAPEX. Já falando sobre o custo variável do CAPEX, é basicamente o capital de giro da empresa. E o capital de giro de uma empresa ele é o capital necessário para manter a empresa operando antes que ela entre em operação de fato. Então, antes que ela obtenha o lucro a partir da venda dos seus produtos, é necessário ter um capital para manter essa empresa operando e ele é chamado de capital de giro. Para a gente realizar o cálculo do CAPEX da Bioplastic, a metodologia adotada foi a partir do custo dos equipamentos e seus fatores de instalação. Essa é uma das metodologias propostas no livro Chemical Engineering Design, do Toller, e ele parte de correlações e de constantes tabeladas referentes a determinados equipamentos para cálculo do ISBL da planta. Porém, como nem todos os equipamentos presentes na nossa linha de produção possuíam essas constantes tabeladas, foi necessário recorrer a catálogos comerciais de empresas para a gente conseguir obter os valores desses equipamentos. Então, a partir dessas correlações do Toller e também dos valores encontrados nos catálogos, a gente pôde calcular o ISBL da Bioplastic, que ficou em torno de 12 milhões e 800 mil dólares. E aí, a partir do ISBL, como é proposto por Toller, os demais custos relacionados ao CAPEX eles podem ser considerados uma porcentagem do ISBL. Então, por exemplo, o OSBL nós consideramos como 40% do valor do ISBL, resultando assim em 5 milhões e 100 mil dólares, mais ou menos. Já nos encargos de contingência e nos custos de engenharia, por a gente estar tratando de uma indústria química e de uma indústria que é grande, nós consideramos como esses valores sendo 10% da soma dos valores do ISBL com o OSBL. E, por fim, o capital de giro, nós adotamos a sugestão, dada também no livro, de 15% da soma do ISBL com o OSBL, e fazendo toda a soma de todos esses custos, nós chegamos num CAPEX final de 24.240.837 dólares. Então, esse é o custo inicial para investimento numa planta de poliácido lático. Para fins de comparação, a gente também fez o cálculo do CAPEX a partir de uma segunda metodologia, que está proposta no livro do Toller. Essa metodologia ela leva em consideração já empresas que já estão implementadas, já tiveram suas plantas implementadas e o capital investido para essa implementação. Então, com isso, a gente foi atrás de investimentos feitos nessa área de produção de PLA e a gente conseguiu encontrar um investimento feito pela empresa Networks na metade do ano de 2021 para a implementação de uma planta para a produção anual de 75 mil toneladas de PLA. E o investimento que eles fizeram foi de 600 milhões de dólares. Então, a partir das equações prescritas no livro, a gente pôde adequar esse CAPEX à nossa realidade, tendo em vista que a Bioplastic produzirá cerca de 365 toneladas de PLA por ano, 1 tonelada por dia. E aí, adequando à nossa realidade, a gente conseguiu fazer o cálculo do CAPEX para a Bioplastic nessa metodologia. Então, fazendo o cálculo, a gente conseguiu encontrar um CAPEX de 24.574.812 dólares. Como a gente pode ver, em ambas metodologias, a gente obteve valores de CAPEX muito próximo, mostrando que ambas são eficientes para esse caso de planta de PLA, para o cálculo do CAPEX. Mas a gente pode perceber que tem uma diferença, e isso pode se dar tratando dos custos dos equipamentos, tendo em vista que a metodologia prescrita no livro do Toller, ela não foi seguida 100%, tendo em vista que alguns dos equipamentos eles não tinham seus dados tabelados. Então, a gente teve que ir atrás de catálogos comerciais, e aí essa variação de preço dos equipamentos pode variar de catálogo para catálogo, podendo apresentar aí uma diferença no valor do CAPEX final.
No fim, nós consideramos o CAPEX para a Bioplastic a partir do custo por investimentos reais, por se tratar de algo que já foi feito por uma empresa há pouco tempo atrás. O OPEX diz respeito às despesas com a operação da planta, e por isso o valor do OPEX vai variar de acordo com o volume de produção que a gente tiver anualmente. Para calcular o OPEX, a gente tem que conhecer os custos variáveis, que são os custos com matérias-primas consumíveis, que são catalisadores, ácidos bases, custos com utilidades, que são combustíveis, energia elétrica, fluidos de refrigeração, e os custos com embalagens. Além disso, a gente tem que conhecer os custos fixos, que são aqueles que não variam com a quantidade de produção. Então, custos com folha salarial, manutenção da empresa, materiais para trabalho, impostos sobre a propriedade, seguros, aluguel e compensação ambiental. E também temos que conhecer as receitas, seja a receita obtida com o produto principal da nossa indústria, quanto as receitas obtidas através dos subprodutos. Então, os custos variáveis anuais da nossa unidade totalizaram R$ 1.733.749,39. Já os custos fixos anuais, calculados com base no ISBL e no OSBL da nossa empresa, totalizaram R$ 1.615.444,91. Tendo agora os custos de instalação e operação do nosso projeto, a gente vai analisar a viabilidade econômica desse projeto. Então a gente teria como principais indicadores o valor presente líquido, a taxa interna de retorno, o tempo de payback e o ROI. E além disso, a gente vai fazer uma análise de acessibilidade através da variação do CAPEX, que já foi apresentado, e uma variação no valor de venda que a gente poderia estar tratando ao longo da produção, né? Então, a partir da definição do CAPEX e OPEX, como mencionado, a gente vai tratar então da análise dessa produção. Então a gente tem aqui um dimensionamento do fluxo de caixa, então a gente vai estar tratando dos custos fixos, variáveis, do faturamento, da amortização dos impostos, chegando num lucro líquido de cerca de R$ 2.500.000. Então, a partir das características econômicas da nossa produção, a gente tem a definição dos nossos principais indicadores da análise do projeto. Então, a gente tem aqui o NPV, com cerca de R$ 770.000, um valor positivo, sendo considerado um valor considerável positivo para o nosso projeto. Então, a gente tem também um ROI de cerca de 13%, o retorno sobre investimento, um valor bom, assim, considerável, e um payback de 10 anos, que para uma indústria química na área dos polímeros é um payback consideravelmente ok, e uma taxa interna de retorno de cerca de aproximadamente 10%. Então, valores consideravelmente bons para o nosso projeto, inclinando para um aspecto positivo de conclusão. Como primeiro ponto de variação, a gente trouxe uma análise do valor de venda nos nossos indicadores. Então a gente tem como valor fixo que a gente encontrou no mercado um valor de 12,48 dólares por quilo, e que a gente variou entre 10 dólares e 14 dólares. Para uma venda a 10 dólares, a gente já vê que o NPV se tornou negativo, então se tornando um pouquinho negativo o desenvolvimento do projeto. Porém, com 14, como é de se esperar, já se apresentou com um NPV já muito mais positivo. Valores de ROI, IRR e o payback continuam consideravelmente ok, com um tempo de payback entre 8 e 14 anos. Então, somente o valor presente líquido que acaba tendo essa questão um pouco mais negativa no processo. Considerando, então, sobre o CAPEX, em que foi apresentado as duas formas de cálculo, é uma variação que realmente foi bem pouca, então os valores são muito próximos, o payback é o mesmo, e os indicadores, de forma geral, se apresentam bem próximos, com um acréscimo considerável somente do valor presente líquido. Agora nós vamos às nossas considerações finais. Fazendo uma análise global do nosso projeto, nós temos que a produção anual de PLA é de 365 toneladas e que se trata de um processo complexo que exige de diversas operações unitárias e equipamentos. Também temos variações de temperatura durante todo o processo, o que nos exige um maior gasto operacional, tendo em vista que essas trocas de calor para a manutenção da temperatura, tanto na etapa de fermentação, que tem que ter um ótimo controle, quanto na polimerização, que precisa de elevadas temperaturas, gera um gasto operacional muito alto. Porém, como a gente pôde mostrar, ele é um projeto financeiramente viável. Por fim, nós tivemos desafios e aprendizados durante essa jornada.
colocamos em prática muitos conhecimentos que a gente ainda não tinha colocado e podemos contar com o auxílio do professor Agenor e da professora Jaciane para realizar a nossa proposta. E essa foi a nossa apresentação da proposta de planta industrial para a produção de PLA. Qualquer dúvida nós estamos à disposição e muito obrigada a todos pela atenção.